Olá, seja bem-vindo ao Analisando Personagens. Eu sou o Alan, estudante de psicologia, e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre o Ross de Friends, levantar alguns pontos da personalidade dele, mas principalmente focando nos dois temas principais desse vídeo, que é debater a insegurança e a masculinidade, que são duas coisas que acompanham o Ross por toda a série. Então bora pro vídeo logo após a vinheta. Primeira coisa que eu preciso dizer antes de começar essa análise é que o objetivo dela não é passar pano para algumas atitudes do Ross, até porque em diversos momentos o Ross deixa muito a desejar. Mas o que a gente vai fazer é tentar entender as diversas coisas que já aconteceram na vida dele desde que ele era criança, os diversos traumas que ele já teve e como isso influenciou para que ele se tornasse essa pessoa que a gente acompanha nessas 10 temporadas. Alguém que não ficou estagnado, mas que mudou durante esses anos e, na minha opinião, em diversos aspectos, Ross cresceu sim para melhor. Amadureceu e aprendeu com alguns erros. É esse o Ross que a gente vai entender hoje. Não para justificar algum ato errado que ele teve, mas para buscar compreender por que ele age como ele age em algumas situações. Um ponto fundamental para a gente analisar o Ross é entender o momento da vida em que ele vive assim que a série começa. O Ross acabou de terminar um casamento com a esposa que ele estava casado há anos, que era a única garota com quem ele já tinha transado, que ele descobre que era lésbica e que, no mínimo, ele com certeza deveria achar que já traía ele enquanto eles estavam casados, já que logo depois do término, a Carol foi morar com a Susan em sequência, o que seria muito incomum de acontecer se as duas não já estivessem ali desenvolvendo uma história juntas há algum tempo. É importante a gente lembrar disso, porque isso acaba influenciando muito nele ser esse cara tão inseguro. Claro, não somente por esse trauma, mas com esse trauma contribuindo muito para piorar essa insegurança e podendo fazer até mesmo Ross questionar se ele já foi amado alguma vez. Porque a pessoa que jurou amar ele, que ele acreditava conhecer muito bem, na verdade ele não conhecia nem mesmo a sexualidade dela. Quando tudo que você acredita começa a desmoronar, você tem muita dificuldade em acreditar em alguma coisa de novo. Aqui, ele acreditava que tinha uma linda e incrível esposa que amava ele, que ele estava pronto para ter uma família e que ele passaria o resto da vida com ela. E de repente, todas essas crenças foram caindo por terra ao mesmo tempo, e quando tudo que você acredita começa a desmoronar, a sua autoestima fica muito abalada. Esse cara que a gente conhece no início de Friends é alguém que duvida muito de si mesmo. Quando ele começa a namorar com a Julie, ele se sente muito inseguro em transar com ela. Ele diz que isso é justamente por só ter feito sexo com uma mulher na vida dele e essa mulher em questão nem gostava de homens. Isso fez ele se sentir muito inexperiente e duvidar até mesmo se ele era realmente bom nisso, se ele não ia chegar na hora e acabar mandando muito mal. O Ross questiona a sexualidade dele nessa questão de será se eu sou bom o suficiente? Isso não reflete somente na autoestima e na insegurança, mas também na masculinidade, porque na nossa sociedade a masculinidade está fortemente associada à sexualidade. Nesse exemplo, a insegurança afeta de uma forma um pouco mais branda. Não há um grande prejuízo na relação que ele constrói com a Julie, e ele consegue superar essas dúvidas com relação à sexualidade, enfrentando a situação e saindo mais confiante dela. Onde a gente vai ver mesmo essa insegurança sendo muito prejudicial é no primeiro namoro entre Ross e Rachel, em que ele é extremamente possessivo e ciumento, muito por conta dessa enorme insegurança. A Rachel nunca deu motivos para o Ross desconfiar dela, ela sempre esteve totalmente com ele, mas o Ross ainda era muito afetado pelo trauma do Carol. Ele chega a falar no episódio 12 da terceira temporada, quando a Rachel questiona que eles estão juntos há quase um ano e que ele devia confiar nela, que não havia motivos para ele ter ciúmes dela. E ele responde que esteve com a Carol por 8 anos e mesmo assim perdeu ela. É fácil pra gente falar que são duas pessoas diferentes e que ele não deveria estar comparando elas. Mas a questão aqui não é que elas são duas pessoas diferentes. É que elas são duas pessoas em que o Ross confiava. Se uma pessoa que você confia pode ir contra tudo aquilo que você acredita sobre ela, o que impede que outras pessoas que você confia façam o mesmo? Essa é a grande dúvida que atormenta e corrói o relacionamento dos dois. Mas claro, não é só isso. Ross também em vários momentos é machista, tratando o trabalho da Rachel como um hobby, quando é a carreira dela que estava em jogo. Ele que devia dar suporte e apoio a ela, se concentra somente em si, na sua insegurança e no seu medo de ser abandonado novamente.
e esquece a Rachel, que é a pessoa que ele devia estar apoiando. Ele faz uma causa que é da Rachel em algo sobre ele, contribuindo para deixar o relacionamento insustentável. Ele não entende que a Rachel agora tem uma vida fora a que ela tem com ele. Ele sente que quanto mais independente ela for, menos ela vai precisar dele e mais descartável ele vai se tornar. E isso só piora até o fatídico término deles. E aí entra a famosa questão do traiu ou não traiu. Nas diversas vezes em que a série colocou isso em questão, nós vemos que existem 3 visões dos fatos. A da Rachel, que para ela não houve um término, esse dar um tempo foi apenas para acalmar a situação e voltar assim que possível. A gente tem também a visão do Ross, que para ele, quando ela falou aquilo, ela estava terminando com ele, e quando ele ligou, ele concluiu que ela já estava com o Mark. E ele toma essa conclusão precipitada, muito porque aquilo já tinha ocorrido uma vez com ele, quando ele estava com a Carol. Então por que não poderia acontecer de novo com a Rachel? De alguém que ele ama e se dedica, decepcionar ele trocando ele por alguma outra pessoa novamente. Isso pro Ross torna um fato em que ele acredita no instante em que ele percebe que o Mark está no apartamento da Rachel. Para ele, a Rachel tinha terminado com ele e todas as inseguranças dele vêm à tona, de pensar que a Rachel amava tanto ele que na primeira oportunidade que ela teve, ela foi chamar outro para colocar no lugar dele. Provavelmente fez até ele pensar que eles já estavam juntos há algum tempo, enquanto eles estavam namorando. Isso é totalmente possível dele pensar quando a gente analisa tudo que ele já viveu e todas as inseguranças que ele tem. Mas temos ainda uma terceira visão, que é a nossa, e a série deixa isso várias vezes em pauta, às vezes tendendo mais para um lado da Rachel e às vezes tendendo mais para um lado do Ross, de tentar mostrar que tanto era possível eles estarem dando um tempo como era possível um término entre eles ter acontecido, e já não ser mais uma traição do Ross. Mas como estamos analisando o Ross, precisamos ver do ponto de vista dele, em que provavelmente ele acredita que a mulher que ele amava terminou com ele, estava transando com outro e provavelmente já estava traindo ele há muito tempo com o Mark. Assim como ele provavelmente acreditava que a Carol traía ele com a Susan, e aí ele vai e faz o mesmo, transando com outro. Importante falar aqui que eu não acho a atitude do Ross correta, apesar da gente conseguir entender o que motivou ele a agir dessa forma. Ele não deveria ter saído por aí concluindo nada sem saber o que estava acontecendo antes. A Rachel nunca deu motivos pro Ross achar que ela pudesse trair ele. Se tem uma coisa que a gente viu na Rachel até o momento do término, é que ela realmente amava o Ross, e era incapaz de trair ele. Ela só não podia deixar de viver a vida dela, e ela estava certíssima nesse ponto. Depois desse término, o Ross ainda apresentou esse tipo de insegurança em momentos como o relacionamento dele com a Elizabeth, em que ele esconde as roupas dela por acharem que são curtas demais, e que na viagem ela poderia acabar conhecendo muitos homens, o que geraria uma competição para ele. Nós vemos também no relacionamento dele com a Emily. Isso acontece quando ela revê o ex-namorado dela, que jogava rugby, e o Ross se sentiu intimidado pela presença do ex-namorado, e quis mostrar que ele também poderia ser másculo o suficiente para jogar rugby. Esse é um momento em que, inclusive, insegurança e masculinidade aparecem juntas, porque o jogo aparece como uma forma do Ross reafirmar a masculinidade dele e provar para ele mesmo que ele era homem o suficiente para estar com a Emily e para fazer qualquer coisa que ele quisesse. O Ross tem vários momentos na série em que ele sente essa necessidade de reafirmar a masculinidade dele. Outro exemplo é quando a Rachel compara o sexo que ela tem com Ross com o sexo que ela tem com Paolo. Pelo sexo com Paolo estar mais dentro dessas características de um sexo mais másculo, ele se sentiu intimidado e sente essa necessidade de provar que ele poderia também ser másculo na hora do sexo. A gente vê aí o aparecimento desses scripts sexuais de gênero, que é mais uma questão criada pela cultura em que a gente vive, em que homens e mulheres têm diferentes papéis na sociedade e até mesmo transando. Eles precisam seguir esses scripts do que seria um sexo ideal, quando na verdade a gente sabe que o que é bom para cada um, na verdade, é muito diverso. Mas acaba que essa noção de um sexo másculo entra como algo que automaticamente tem características boas, enquanto o que foge disso é visto como algo não tão bom. Apesar da Rachel falar que o sexo com Ross era bom por diversos outros motivos, ele ignorou totalmente isso, como se fosse uma ofensa qualquer coisa que passasse fora desse comportamento másculo. Outro momento em que essa crise de masculinidade aparece, e esse é realmente o mais absurdo de todos, é o fato dele se incomodar em ver o Ben brincando com a boneca. E mais tarde, nesse mesmo episódio, nós descobrimos que essa insegurança era fruto do Ross se vestir de mulher quando ele era criança. Quando o Sandy é contratado para cuidar da Emma como a babá dela, Ross age de forma preconceituosa, pela sensibilidade que ele tinha. Mais uma vez vem à tona a ideia do Ross de que
o homem precisa ser másculo, e logo em seguida nós descobrimos que o motivo de todo esse incômodo que ele sentia de ter um homem como babá é que o pai do Ross questionava ele quando criança por ser sensível demais. Então, ao mesmo tempo, vinham essas lembranças de quando a masculinidade do Ross era questionada pelo próprio pai dele, e até mesmo essa ideia de que um homem de verdade não pode ser sensível demais. E se ele é, tem algo de errado com ele, e até mesmo a sexualidade dele deve ser questionada. Isso é algo muito comum na nossa sociedade, porque nós associamos muito a masculinidade com a heterossexualidade do homem. E quando Ross viu que aquele homem não tinha os aspectos que a sociedade considera como sendo características de um homem másculo e viril, no mesmo momento ele concluiu que o rapaz não poderia ser heterossexual. Esse é um tipo de associação indireta que fazemos diversas vezes, mas a verdade é que tanto podem existir heterossexuais que não são tão másculos, quanto podem existir homossexuais extremamente másculos. Essa associação indireta que fazemos entre masculinidade e sexualidade é errônea e acaba contribuindo para que muitas vezes os homens mostrem apenas um lado forte, que não pode dar espaço para a sensibilidade, ou uma vez que faça isso, mesmo que ele seja heterossexual, sua sexualidade será questionada. E isso para muitos ainda é um problema, e há 30 anos, quando Friends foi gravada, era um problema ainda maior. Muita gente bate em Friends por momentos como esse, mas na minha opinião, o que a série faz é um trabalho muito bem feito em mostrar que, quando Ross age dessa forma, é muito mais algo mal resolvido com ele do que algo que a série está tentando passar como errado. A série não tenta dizer que o Ben não pode brincar de boneca. Ela não tenta dizer que um homem não pode ser babá. Na verdade, ela mostra de forma cômica e crítica ao mesmo tempo que esses pensamentos são ridículos e ultrapassados, que a sexualidade do homem não é definida pelo quão másculo ele é. E isso, claro, né, gente? Uma série dos anos 90 já trazendo esse tipo de debate e avanço. O Ross é usado como uma ponte para se discutir isso, uma forma de questionar tudo isso que está colocado como verdade, e ele acaba representando a própria sociedade, que tem uma visão muito conservadora, mas que conforme vai sendo exposta às suas próprias contradições, percebe que esses pensamentos tradicionais não fazem sentido. Tanto que no final desses 2 episódios, em que o Ben brinca de boneca e no episódio da babá, o Ross reflete sobre as próprias atitudes dele e percebe que agiu mal, e acaba evoluindo com isso. Cada vez que essa masculinidade frágil é posta em xeque, ele consegue pensar mais criticamente sobre isso. Ele volta um pouco mais bem com ele mesmo, entendendo que ele não precisa se reafirmar o tempo todo, que está tudo bem em ter suas fragilidades, porque esse homem não é sinônimo ou obrigação de ser uma rocha inabalável e sem sentimentos, angústias ou fraquezas. Ele passa grande parte da série tentando provar para si mesmo que ele é homem o suficiente, mas conforme a série avança, ele melhora isso e essa necessidade de se reafirmar vai diminuindo e ele vai se aceitando cada vez mais como ele é. O Ross não é somente os pontos fracos dele, ele é também o cara que é um bom amigo, que se esforça para ser um bom pai, que ama as pessoas intensamente, um personagem com grande empatia pelos outros, que está disposto a até mesmo não ficar no caminho do seu melhor amigo com a ex-namorada dele que ele amava desde o colégio. Ele é o cara que está disposto a apoiar sua ex-mulher casando com outra, como ele mesmo fez no casamento da Carol com a Susan, porque apesar de todo o trauma, ele continuava querendo o melhor dela. O Ross não é um cara perfeito, ele é alguém que cometeu muitos erros e eles também precisam ser apontados, que tem uma bagagem emocional cheia de traumas e conflitos internos, mas que também aprendeu com muitos desses erros. Temos que lembrar que a ficção tenta espelhar a realidade, e a realidade é isso, cheia de pessoas imperfeitas, mas que estão buscando melhorar um pouco a cada dia, e aquelas que tentam isso de verdade, talvez mereçam uma nova chance de fazer diferente. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like no vídeo que ajuda demais. E se você não gostou, deixa o like também que eu prometo que eu vou continuar melhorando para na próxima ser ainda melhor. Se inscrevam no canal, que toda semana tem um personagem sendo analisado com base na psicologia. Deixa aqui nos comentários quem vocês gostariam que fosse analisado. Um grande abraço e até a próxima!